Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, nós vimos na semana passada umas cenas terríveis de um jovem de 17 anos ser barbaramente espancado por seguranças de um supermercado. O que isso significa? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veiculadas nos últimos dias pela internet e pela televisão, algumas cenas chocaram a sociedade brasileira. Foi a imagem de um jovem de 17 anos que, tendo sido acusado de furtar uma barra de chocolate num supermercado de São Paulo, uma unidade da rede de supermercados Ricoh, foi detido pelos seguranças daquele estabelecimento, levado para uma sala dos fundos do supermercado e por 40 minutos barbaramente agredido, principalmente com o uso de um chicote que foi produzido pelos vigilantes do supermercado com entrelaçamento de fios. Esse jovem negro de 17 anos, muito pobre, sofreu então uma agressão bárbara que não pode receber outra qualificação. Desde 1988, a tortura no Brasil é um crime inafiançável e insuscetível de anistia, portanto, tratado pela Constituição com muito rigor. Esta disposição constitucional vem na esteira da Convenção contra a Tortura, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1984, que, no conjunto das medidas de proteção aos direitos humanos no mundo globalizado, considerou, então, a tortura digna de um tratamento especial, dado o caráter bárbaro desse tipo de crime. O Brasil se tornou parte da Convenção contra a Tortura já em 1989, logo após a aprovação da nova Constituição. Em 1990, um ano depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu expressamente a tortura como um crime que deve ser tratado ainda com maior gravidade quando praticado contra crianças e adolescentes, como é o caso ocorrido com esse jovem negro de 17 anos em uma unidade do supermercado Ricoh nos últimos dias. Em 1997, a Lei Brasileira de Tortura, disciplinando de maneira bastante ampla a matéria, foi aprovada e até ampliou dispositivos da Convenção da ONU, estabelecendo inclusive a possibilidade de se caracterizar como tortura aquela agressão praticada por particulares, ou seja, não só por agentes públicos, como previa a Convenção da ONU. É o que ocorreu no supermercado Ricoh, em que os atos de tortura, o chicoteamento daquele jovem negro de 17 anos foi feito pelos vigilantes particulares de uma unidade particular de comércio. Em 2013, avançou-se mais ainda com a instituição, também por lei, do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, estabelecendo uma série de medidas e mecanismos para se tentar eliminar essa triste realidade que ainda persiste na cena brasileira. Professor, e por que essas ações ainda persistem? Por causa da impunidade. Na ditadura, a tortura foi usada de maneira sistemática para punir e retalhar os opositores do regime militar. E até hoje, nenhum dos acusados da prática daquele crime abjeto foi punido no Brasil. Mesmo depois do advento desta legislação que proíbe a tortura, são muito poucos os casos que efetivamente levam à condenação daqueles acusados de tortura. Recentemente, o governo federal enfraqueceu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura ao extinguir 11 cargos de peritos. Esta medida ainda está submetida ao crivo do judiciário, mas indica realmente uma falta de compromisso em se tentar retirar da cena brasileira essa triste figura do crime de tortura. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, qual a sua análise da tentativa de censura de um livro com temática LGBT na Bienal do Rio? Foi um choque tremendo para quem acredita na democracia, na liberdade de expressão, na importância dos livros. A tentativa do prefeito Crivella, do Rio de Janeiro, no sentido de apreender livros que tinham uma temática LGBT e que estavam na Feira do Livro, na Bienal do Livro, realizada no Rio de Janeiro. Fato que isso ocupou os jornais, chamou atenção, houve uma decisão judicial proibindo-o de fazer apreensão. Em seguida, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reverteu a decisão e mandou apreender. E, nesse momento, houve uma reação muito forte do ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, esse é o ministro mais antigo da Corte, muito respeitado, uma pessoa de visão mais propriamente conservadora, e, de uma forma muito rara do ministro Celso de Mello, ele, no sábado, começo da noite, divulgou uma nota cheia de pontos de exclamação, que ele dizia que aquilo era um absurdo, que as pessoas que estão no poder da República estão fazendo coisas absolutamente erradas e enfrentando princípios básicos da democracia. Depois disso, o presidente do Supremo, no dia seguinte, mandou liberar, por volta da 1 da tarde, quando já devia estar abrindo ou já devia estar aberta a Feira do Livro, e o ministro Gilmar Mendes também mandou liberar, de modo que houve duas decisões da Suprema Corte mandando liberar. Tudo isso para dizer o seguinte: é muito chocante que medidas flagrantemente anticonstitucionais sejam tomadas por quem está no poder público. Afinal de contas, quem foi eleito prefeito, governador, presidente, deveria saber que no Brasil existem leis, que no Brasil existe Constituição. Então, não é o caso de baixar decretos, de fazer declarações, de editar portarias, de dar ordens que afrontam diretamente a Constituição. O mesmo vale para o governador de São Paulo, que mandou apreender livros didáticos simplesmente porque ele discorda da maneira como é tratado, a meu ver, muito sobriamente, muito neutramente, a questão sexual, a questão do gênero, a questão do fato de que há pessoas que, enfim, são homossexuais. E o que é inteiramente normal, acontece, está na natureza humana. É uma minoria, mas não é uma minoria minúscula, isso sempre existiu e é algo que tem que ser respeitado. Então, o que é muito chocante nessa história toda é, de certa forma, o descaso de autoridades eleitas com a Constituição, com a legislação vigente, e isso deve ser realmente enfrentado, é preciso mobilizar-se, como aconteceu no caso. E o que o senhor achou da atitude do youtuber Felipe Neto? Ele mandou comprar 14 mil livros de temática LGBT, distribuídos de graça aos frequentadores da Bienal que assim o quisessem, e, além do mais, num ato de humor e, ao mesmo tempo, muita inteligência, ele mandou lacrá-los, que era o que o prefeito Crivella queria que acontecesse com os livros de temática LGBT, colocando lá de fora que esse livro era impróprio para pessoas tacanhas, pessoas limitadas, pessoas preconceituosas, e que se tratava, então, de favorecer o amor, como ele voltou a reiterar depois. Eu acho que essa atitude do youtuber foi uma atitude muito digna, merece muito elogio. Isso, evidentemente, custou-lhe dinheiro que ele tem, mas custou-lhe dinheiro, nem todo mundo pode ter uma atitude desse tipo, mas eu admiro realmente o Felipe Neto por ter tomado essa iniciativa de enfrentar a tentativa de restaurar um obscurantismo que a gente imaginava superado há muito tempo de forma irreversível. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, o presidente Jair Bolsonaro recentemente falou em revisar a emenda constitucional do teto de gastos. Qual a importância dessa emenda? Tudo bem, Gabriel? Tem uma importância grande em manter a PEC do teto dos gastos, que é uma questão que força o governo a achar alguma forma de restringir os gastos. E acho que a reforma da Previdência vai nesse sentido. Quando a gente volta ao governo Michel Temer, onde essa PEC foi votada, a ideia era colocar um teto nos gastos
e depois começar a fazer as reformas necessárias para que esse teto não causasse problemas no sentido de começar a restringir gastos importantes para a economia, para a sociedade de uma forma geral. Mas aconteceu a questão da JBS, né, muito próximo da votação da reforma da Previdência, e o governo Michel Temer ficou muito enfraquecido a partir de então, e ficou um governo meio que paralisado. Então, a questão das reformas voltou somente, as reformas mais importantes, né? Somente com o novo governo, Bolsonaro. Mas teve essa questão do teto dos gastos, que agora a gente está percebendo, né, alguns problemas que surgem, porque tem pressão por gastos. Então tem vários políticos, várias alas aí que representam diferentes setores da sociedade, que estão pressionando para o fim do teto dos gastos. Mas se ele for retirado, vai ter um efeito psicológico grande sobre a intenção do governo em manter as contas equilibradas. Então, o que o governo deve fazer? Quando a gente analisa essa questão, eu acho que tem essa questão psicológica, que acaba sendo muito relevante caso a PEC seja retirada, né? Essa restrição do teto dos gastos seja retirada e o governo possa gastar. Isso vai causar uma crise de confiança em um momento em que ela já está baixa. Existe um pouco de melhora nas expectativas, mas ainda estão baixas. Então o que o governo deve fazer é manter, acho que seria a melhor trajetória, né? Manter o teto dos gastos e manter a agenda de reformas para que esses gastos possam ser controlados. Então a primeira questão é a reforma da Previdência. Não está ainda 100% garantido, mas eu acho que é uma coisa quase que uma página virada. Então, a reforma da Previdência é o principal gasto que aumenta e que vem pressionando a dívida do governo em relação ao PIB, né, o déficit do governo e a dívida consequentemente. E tem outras questões, né, de redução de gasto mesmo, mas acho que a mais importante é desvincular, a partir da reforma da Previdência, é desvincular os gastos do governo, porque se a gente pensa assim, a gente tem uma renda familiar e 90% dessa renda já está comprometida com algumas vinculações. Se aumenta a receita, já vai aumentar o gasto devido a essas destinações que estão vinculadas às receitas. Sobra 10%, que é uma margem muito pequena para reduzir gasto. Então tem que ter o desvinculamento desses gastos em relação às receitas, uma boa parte pelo menos, para dar mais margem de manobra para a redução dos gastos. E isso vai dar confiança para que o investimento venha com mais força puxando o crescimento da economia. O que vai ter que puxar o crescimento da economia é o lado dos investimentos, é o lado do setor privado, não é o lado do governo, né? Então o governo tem que estimular, tem que controlar os gastos, reduzir burocracia para permitir um melhor cenário para que o investimento privado venha puxando a economia brasileira. E o teto dos gastos é importante nesse sentido, de manter a estabilidade da economia brasileira e manter o foco do governo em controlar os gastos. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, o senhor fala diretamente de Kyoto, no Japão, onde o senhor participou da Conferência Geral do ICOM, o Conselho Internacional de Museus, realizada entre os dias 1º e 7 de setembro. Como foi essa reunião? Mais interessante aqui em Kyoto foram as palestras dos principais convidados, né? São 3, e entre eles está Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro de reconhecimento internacional, que fez uma apresentação maravilhosa, mostrando o seu trabalho, mas também alertando o mundo em relação ao que está ocorrendo na Amazônia, né? O discurso se relacionou aos acontecimentos
recentes, né, das queimadas, mas o seu trabalho mostra algo que nós não conhecemos, que é a riqueza, a variedade, seja da floresta, né, desse meio ambiente que falamos tanto, né, mas que abriga diferentes etnias, tribos das mais diversas, né, e também riquezas ainda não reveladas, né, como não só espécies de animais e de plantas, mas de grupos indígenas que ainda não foram contatados pelo homem, né, ocidental. A plateia teve essa relação direta com imagens que conhecemos o poder delas, né, desse trabalho incrível do Sebastião Salgado, que impactou, eu diria, a todos e a todas que estavam ali. Um outro convidado foi o arquiteto Kengo Kuma, japonês, que de certa maneira é conhecido entre nós e principalmente em São Paulo por sua participação e seu papel aí de desenhar esse novo espaço cultural que está na Avenida Paulista, que é o Japan House. Mas a sua palestra tem uma relação com o Sebastião Salgado, porque ele faz uma distinção entre a era do concreto e a era da floresta, né? Dizendo que, ou enfatizando que devemos buscar nos reconectar com a natureza e que a arquitetura, então, nesse sentido, deve procurar trabalhar com materiais locais e com mão de obra local e enaltecer, então, essas particularidades de cada lugar onde, no caso, museus são construídos, né? No que se refere ao conceito de museu, professor, o que essa conferência trouxe de novidade? Um destaque que eu daria em relação a esse encontro é que está em pauta uma mudança bastante significativa na definição do que é um museu. O museu é uma instituição, em grande parte ainda, do que em inglês nós diríamos de top-bottom, né? De cima para baixo. Ela é organizada de forma muito hierárquica e a sua origem é conhecida por todos. É eurocêntrica, né? É um modo de organização do conhecimento através da cultura material, né? Então dos objetos. Mas o interessante, assim como a biblioteca, é uma estrutura cultural que, pelo colonialismo, se espalhou no mundo, existe em boa parte do mundo, mas que também, com essa sua relação com o mundo, acabou também adquirindo diferentes formatos e afetando talvez aí essa noção mais clássica, mais tradicional de museu, não é? Assim como hoje estamos num momento bastante difícil, né, em relação ao mundo e às situações em diferentes países, o museu também passa por isso, discutindo os seus valores, discutindo a sua missão, discutindo a sua visão e até o seu futuro. Kyoto certamente vai ser lembrado na história do ICOM como esse momento, né, de reflexão, não só da atualidade do museu, mas do futuro do museu. De Kyoto, no Japão, o professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, qual a importância de Stuart Feinstein para a ciência? Olá, hoje eu trago um tema relacionado ao desenvolvimento da carreira científica, da busca de resposta para perguntas, no caso do funcionamento da visão e a solução de problemas como doenças oculares. Stuart Feinstein é o que se pode chamar de um pesquisador tardio. Antes de cursar a faculdade e de decidir pela carreira acadêmica, ele chegou a ser diretor de teatro. Fez carreira na área artística, até que, movido pela curiosidade, um curso, depois a graduação, fez com que ele entrasse para o universo da pesquisa, do qual ele não se arrepende e acredita ser tão emocionante quanto o do teatro
conforme ele mesmo relata no seu livro Ignorância, como ela impulsiona a ciência. Nesse livro, Dr. Feinstein conta que a grande pergunta que ele procurava responder era como funcionava o cérebro. E para isso, ele elegeu como modelo a pesquisa da retina. Queria entender como as células interagiam uma vez estimuladas pela luz. E como essa mensagem de formas, luzes e imagem era transmitida até o cérebro. Dessa maneira, Dr. Feinstein acreditava que conseguiria entender, por derivação, o funcionamento do cérebro. Veja a pretensão do pensamento, da organização das ideias e assim por diante. Professor, ele entende que o sistema motor é mais complexo que o sistema sensorial. Explique isso, por favor. Antes de investigar a retina, ele passou pelo olfato, a investigação desse outro peculiar sistema sensorial que nos dá a ideia das químicas que estão ao nosso redor, e em seguida ele se deu conta de que, na verdade, muito mais complexo do que o sistema sensorial era mesmo o sistema motor, esse que envolve então os comandos e as ações dos organismos vivos. E com alguma dose de humor, ele comenta que esse sistema sim é muito mais sofisticado, uma vez que plantas, de maneira geral, têm características bastante interessantes do ponto de vista biológico, mas não vão a lugar algum, não se movem. E que mesmo o grande supercomputador que venceu enxadristas famosos e se tornou o maior desafio no jogo de xadrez, de fato, não movimenta uma peça, não faz nenhuma atividade motora, apenas atividades sensoriais e de estratégia. O Dr. Feinstein não desanima, como ele relata nesse livro. Ele conta que, diante de tantas perguntas que levavam a mais e mais perguntas interessantes, em determinado momento, ele propôs na Universidade de Colômbia a criação de um curso, hoje bastante procurado, um curso sobre ignorância, como lidar, como fazer perguntas, o que ele elege como a parte mais importante da atividade científica, muito mais do que as respostas. Ele deixa outras importantes mensagens para nós, professores e pesquisadores. Uma delas é que a percepção pública da ciência é muito modesta, ainda hoje no século XXI, e que é responsabilidade nossa, pesquisador, levar o conhecimento, levar a simplificação e o entendimento e motivar a curiosidade, não só dos alunos, futuros pesquisadores, mas também do público em geral. Meios de comunicação, jornalistas são extremamente importantes, mas o diálogo direto é imprescindível para que o público, as futuras gerações, apreciem, deem valor à ciência. Fica o recado. Muito obrigado. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, como a pós-graduação ajuda a ciência a avançar? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Essa semana, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP promove uma celebração dos 50 anos da estruturação da pós-graduação na nossa universidade. É um bom momento para apreciar a importância da pós-graduação para o avanço da ciência e, especialmente na nossa atual conjuntura, defender a sua preservação. No Brasil, como em boa parte do resto do mundo, conhecimento básico, descompromissado com aplicações imediatas, é gerado principalmente em universidades e institutos de pesquisa, na sua maioria mantidos com recursos públicos. Esse conhecimento mais básico é um dos principais motores do desenvolvimento tecnológico, impulsionando aplicações realizadas em empresas, que vislumbram as possibilidades abertas para inovações disruptivas nos seus produtos. A nossa universidade abraçou, desde a sua fundação, a geração de conhecimento novo como uma das suas principais missões. A educação que praticamos aqui envolve o aprendizado de lições ainda inéditas para a humanidade. Nossos estudantes atuam, como protagonistas, em desafiadores projetos de pesquisa. A melhor maneira de aprender o ofício de gerar conhecimento inédito é através da sua prática.
Para avançar significativamente e desbravar fronteiras, a melhor receita é juntar o conhecimento já acumulado pelos mais velhos com a impetuosidade e a criatividade dos mais jovens. Chamamos o ápice desse processo educativo de doutoramento. Para fazer jus ao título de doutor, é preciso gerar conhecimento original. A formação de pesquisadores pela USP já fazia parte das suas missões estabelecidas no decreto de fundação. Os primeiros doutoramentos na USP foram defendidos ainda nos anos 1940, ao final dos quais a universidade já havia formado mais de 60 doutores. O processo foi se expandindo através das diferentes unidades da universidade ao longo de das duas décadas seguintes. Com a reforma universitária em 1969, a pós-graduação foi estruturada e regulamentada, levando a um grande crescimento e disseminação pelas diferentes unidades da USP em todas as áreas do conhecimento. Em 2011, a USP atingiu a expressiva marca de 100 mil mestrados e doutorados defendidos. Atualmente, a cada ano, são titulados em média 3.200 mestres e 2.200 doutores na USP. Esse passado de sucesso permite contemplar o futuro da pós-graduação com otimismo? Bem, digamos que a conjuntura atual apresenta enormes desafios. O sucesso da pós-graduação e do avanço da ciência dependem de financiamento, que no momento passa por séria crise, com orçamentos reduzidos e represados nas principais agências de fomento federais, a CAPES e o CNPq. Só nesse ano, a CAPES cortou mais de 11 mil bolsas de pós-graduação e o CNPq ainda está ameaçado de não conseguir pagar seus mais de 80 mil bolsistas até o fim do ano. Os valores das bolsas de pós-graduação, a única fonte de renda de pesquisadores que assumem um compromisso de dedicação exclusiva aos seus programas, não sofrem reajustes desde 2013. Pesquisadores pós-graduandos no nosso país são verdadeiros heróis. Como carências de financiamento para a ciência não são exclusividade brasileira, é pertinente ilustrar a coluna de hoje com o bom senso e os argumentos bem construídos por Charles Vest, que foi presidente, equivalente a reitor, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Em 18 de julho de 1995, Vest fez um pronunciamento no Clube Nacional de Imprensa, uma organização de jornalistas localizada em Washington, capital, com o título "Em busca de mediocridade. Os Estados Unidos estão perdendo seu desejo de se destacar?" As discussões sobre o orçamento federal para pesquisa indicavam cortes de até 30% nos recursos para pesquisa e desenvolvimento com fins civis. Vest apontava para o risco disso levar a um declínio rumo à mediocridade em ciência, tecnologia e educação avançada, resultando num custo alto demais a pagar. Segundo ele, o apoio ao avanço do conhecimento técnico e científico é um investimento. É um investimento no futuro do nosso capital humano, pessoas e suas ideias. É um investimento no futuro da qualidade de vida, saúde e bem-estar da população. Diferentes estudos realizados nos Estados Unidos apontam uma taxa de retorno do investimento entre 25% e 50%. Ele chamou a atenção que a maioria das pesquisas realizadas nas universidades são conduzidas por estudantes de pós-graduação. Nas palavras de Vest, deixem-me lhes assegurar, as luzes nos seus laboratórios ardem bem tarde noite adentro. É um risco muito grande deixar de investir nos nossos jovens. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.